Então, pessoal, o que que os bombeiros civis, vamos falar aqui dos bombeiros civis do Rio de Janeiro, o que que nós precisamos como prioridade aqui no Rio de Janeiro? Isso é conversado muitas vezes, né? A gente conversa com o pessoal do sindicato, a gente conversa nos grupos. O que é preciso no Rio de Janeiro, o que o bombeiro civil precisa no Rio de Janeiro é emprego, eventos, né? Melhorias nos valores dos eventos, né? Os valores dos eventos no Rio de Janeiro é muito ruim. O cara sair da sua casa para poder ganhar R$ 140 sem passagem e sem alimentação é muito ruim, entende? Já que não se tem como pagar o valor certo de acordo com a CCT, poderia melhorar um pouquinho mais esse valor, né? Um exemplo, R$ 200 mais alimentação, mais passagem. O cara fizesse 10 eventos, teria R$ 2.000 limpo, né? Então a gente integra todo mundo, né? Eu agora consegui um grupo de eventos, né? Um grupo que só coloca eventos. Inclusive, muitas vezes esse grupo ele fica só os administradores, só abrem eles quando começa a ter evento. Então, tipo, ele fica sob o domínio dos administradores, evitando de que as pessoas fiquem falando um monte de coisas ali, jogando um monte de coisa, atrapalhando de fato quem deseja estar ali só para trabalhar e não ter o celular cheio de coisas, né? Então é mais um aprendizado que a gente tem que ter. Se a gente vai colocar um grupo só para questão de evento, não fique enchendo o grupo de coisas, porque as pessoas precisam trabalhar. Eles não estão ali para ficar ouvindo conversas e discussões, não. É só para evento. Então você tem um grupo de pessoas ali, né? E a gente vai jogando as pessoas que desejam nesses grupos e quando as pessoas que organizam esses grupos, que são outros bombeiros civis, técnicos de enfermagem, que são pessoas de fiéis de certas empresas, né? Elas simplesmente elas vão chamar, ó, a empresa está contratando para um evento no lugar tal e a gente precisa de tantos bombeiros, né? A gente pode também ter uma central de doações de uniforme, né? Que às vezes o cara está desempregado, não tem uma calça, não tem uma camisa. Então a gente pode criar um polo de doações, que já estou já pensando em criar isso. Eu acho que cada bombeiro civil tem que ter o seu trabalho independente. Hoje você está trabalhando, cara. Amanhã você está desempregado e lascado na vida. E aí, pô, o que que você fez no tempo que você estava trabalhando? O que que você fez pelo seu próximo? Entende? Porque tem gente que só faz as coisas porque quer se beneficiar de alguma coisa, quer concorrer a um sindicato, quer notoriedade, né? Briga de ego, entende? Mas você está empregado, às vezes o cara tem um emprego bom, às vezes o cara está industrial, às vezes o cara ganha 3.000 e pouco reais, às vezes o cara é supervisor de um lugar, né? E às vezes o cara não faz é nada. Tipo, ficar discutindo em grupos não é a grande coisa, né? A não ser que você esteja falando de assuntos relacionados à categoria, isso é bom, desde que se respeite, né? Não é para desmoralizar o trabalhador. Não chego lá no sindicato chutando a porta, não. Ali tem pessoas trabalhando, né? Vamos ter o respeito pelos nossos companheiros aí de profissão. Então, existem coisas que você pode acrescentar, você pode ajudar. Quando vai ser feita lá a formulação da CCT para salários, traz ideias, né? Eu queria que voltasse lá a questão da assiduidade, né? Que é aquele valor de R$ 50 que o bombeiro civil ganhava para não faltar. Por que isso? É um valor mensal. Nós conseguimos a cesta de Natal, né? O sindicato aí conseguiu a cesta de Natal, foi aprovada lá pelos bombeiros. Só que ela é anual. É um valor que vem todo final de ano, ajuda pra caramba, é excelente. Mas a assiduidade é mensal. Então, o bombeiro que não falta, ele ganha aqueles R$ 50 ali que vem em forma de cartão alimentação, que vai dar uma ajudinha, né? Para o cara comprar um lanchezinho aí durante o mês. Então, né, também um incentivo para o cara não faltar, né? Então, isso tinha sido abandonado e foi colocado em pauta. Vou bater firme nisso para que isso volte, porque esse ano o salário foi um pouco defasado na questão da alimentação ali, principalmente. Foi uma alimentação muito ruim. E esses pequenos benefícios que a gente vai construindo, ele vai trazendo
vai ajudando, né? Porque hoje é 50, no ano que vem aumenta para 55, depois para 60, e assim vai. A gente vai conseguindo negociar. Quanto mais coisas você tiver para negociar, melhor, né? O Sindicato dos Vigilantes, por exemplo, eles não precisam negociar porcentagem salarial porque o deles vem pelo INPC, né? Então, todo ano a margem deles é fixa, né? De acordo com o INPC. Então, eles conseguem ter um bom salário evoluindo. E os bombeiros civis precisam, talvez, conseguir uma coisa semelhante a isso, para que não exista retrocessos salariais, né? Então, nós estamos nesse processo de desenvolvimento da nossa categoria, passamos por muitas lutas, né? Os sindicatos passando por transformações, mas eu creio que essas transformações vai chegar uma hora que a gente vai chegar num denominador comum e vamos avançar, né? Essa categoria vai ser levada mais a sério, né? Porque a importância do bombeiro civil em todo canto do mundo é muito forte, né? O bombeiro civil é muito necessário. Quem faria o trabalho de um bombeiro civil? Fala para mim. Quem cumpriria as atribuições de um bombeiro civil que não é respeitado na sua própria profissão, tá? Você vai no centro da cidade aí, tem um montão de porteiro que é bombeiro civil. O bombeiro civil vira porteiro, porque na mente a gente tem que mudar essa mentalidade do empresário para que ele possa entender a importância da nossa presença no estabelecimento dele, prevenindo incêndios, estando ali para prestar um socorro imediato quando a pessoa estiver entre a vida e a morte. O bombeiro civil ele consegue dar o suporte, ele vai tomar toda a ação, né? Avaliando toda a cena, ele vai entrar em contato com o SAMU, com o corpo de bombeiros, seja o que for, dependendo da emergência, e ele vai fazer os protocolos que ele aprendeu no curso, né? O cara não precisa às vezes ter NRs, mas o básico do bombeiro civil o cara sabe fazer. Ele é capacitado com o básico do curso, ele é capacitado para socorrer uma vida, uma vítima, né? Então, tem as reciclagens de 5 em 5 anos que o cara faz uma reavaliação e está sempre, constantemente, interagindo entre grupos e aprendendo um pouquinho mais, né, sobre a categoria. Então, o que precisa no Rio de Janeiro, por exemplo, é que se respeite o profissional. O profissional não é manutenção, não é porteiro, não é limpeza, tá? Então a gente tem que lidar com as dificuldades de se entrar numa vaga de trabalho e quando a gente está na vaga de trabalho, a dificuldade de ser respeitado na sua profissão. Infelizmente é uma piada o que às vezes fazem com o bombeiro civil. E o bombeiro, mas você sabia que era assim, gente? Se a gente for usar esse argumento em tudo quanto é coisa, a gente não precisa de leis para proteger o trabalhador. Se a gente for usar esses argumentos toscos de certos advogados que são puxa-saco de empresa, a gente não vai mais conseguir proteger nada aqui. As leis existem para serem cumpridas, para serem um processo de conscientização de que o trabalhador ele tem uma função, ele estudou para chegar naquela função, inclusive o bombeiro civil fez testes físicos, né, para poder chegar ali. O curso não foi de graça, entende? Então ele teve um esforço que outras profissões às vezes não têm aquele esforço. Tirou do próprio bolso, fez especializações. Será que esse cara não merece respeito porque ele não é um militar? Será que precisa de uma instituição forte por trás para poder subjugar os empresários que gostam de massacrar o trabalhador? Então, é muito difícil. A gente tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Bombeiro civil não tem que ficar passeando com pessoas no shopping, cadeirante no shopping, para ele fazer compra, não. Ele vai dar o suporte ao cadeirante até ele chegar ao destinamento dele e retornar, mas ele não tem que ficar passeando com o cadeirante no shopping, porque ele tem atribuições a serem feitas. Ainda mais numa ocorrência de shopping, uma população flutuante tremenda, a quantidade minguada de profissionais para fazer qualquer coisa, a supervisão de tudo que está no shopping, qualquer problema,
A responsabilidade acaba caindo, respingando no bombeiro civil. É problema elétrico, elevador, escada rolante, é gente que esfaqueia o outro, é uma série, é a cozinha que está pegando fogo, cara, é uma série de problemas. É um cara que está subindo uma escada sem equipamento de segurança, uma série de situações que tudo vai respingar no bombeiro civil. Tudo. E a gente ainda tem que lidar com esse tipo de situação, de não ser respeitado na nossa profissão, trabalhar com equipe minguada, né? Às vezes a sociedade quer cobrar da gente certas paradas, né? Cometemos erros às vezes, isso é normal, ainda mais quando a gente é novo, né? Na profissão. Quando você já está ali muito tempo, você vai pegando a rotina do trabalho. Mas se você comete um erro, para eles você não serve para nada, você é um inútil. E é terrível, cara, é tremendo. É lógico que nós temos profissionais bons e profissionais ruins também, tá? Nós temos aquelas empresas que têm profissionais bons precisam de segurar esses profissionais. Às vezes o seu patrão só vai entender isso quando vem alguém para substituir você e ele percebe quão bom você é como profissional. Acaba refletindo, né? Porque nessa a questão de bombeiro civil, você não possa ajudar, você pode ajudar em tudo, né? Você pode ser um cara prestativo, mas quando chegar o momento de você prestar um socorro, a exclusividade é a sua profissão. Não pode o cara tentar te fazer uma coisa que se você tem um cadeirante para auxiliar, se você tem uma coisa importante para fazer, para analisar, para verificar os riscos. Né? Então, a dificuldade que a gente tem hoje é de ser respeitado até a lei federal, as folgas da lei federal, ou ser pago, né? Fazer valer os direitos do trabalhador e também gerar emprego e renda para essa categoria. É a maior dificuldade que a gente tem. Eu conversando com a galera do sindicato, às vezes eu falo, cara, o sinônimo de sindicato sempre foi o trabalho. Geralmente, quando o cara ficava desempregado, ele procurava o sindicato para conseguir trabalho. Então, pelo estatuto lá do sindicato, avaliando quais os tipos de parcerias são viáveis que o sindicato pode fazer, né? Com empresas, né? A empresa seleciona, pedir ao sindicato que mande bombeiros civis para. O sindicato tem que ser uma referência. Se não tiver o sindicato, alguém tem que se tornar essa referência, né? De ser procurado para que possa conduzir esses trabalhadores para as vagas. Então, às vezes, eu recolho alguns currículos e fico analisando esses currículos e deixo eles bem guardadinhos no HD externo. E quando sei de alguma oportunidade, eu dou alerta para essa galera ou jogo o currículo diretamente lá na empresa e a gente tem que fazer isso uns pelos outros, né? Juntar um grupo forte de pessoas que estão ali para debater uma simples questão: a melhoria da profissão, a melhoria da categoria, né? Nós lidamos com seres humanos, então você não vai encontrar ninguém perfeito nesse meio. Todo mundo tem falhas. O problema é que o ser humano às vezes não respeita a falha do outro. Ele, por qualquer motivo, as pessoas saem do grupo, não voltam mais, né? Aí a gente evita questões políticas, evita algumas certas questões de ego e o objetivo não é esse. O objetivo não é ninguém ganhar um debate, não é. O objetivo é fazer o melhor possível para que as pessoas consigam emprego e renda. Que é isso daí que vai trazer o pão de cada dia para casa dela, é isso daí que vai trazer a educação para os seus filhos e a proteção até que eles se tornem adultos. É isso que é importante, o mais importante. Agora, quanto às questões do sindicato, temos que analisar outros sindicatos para ver o que a gente pode trazer para o nosso em relação a benefícios. Triênio, quinquênio, vamos conversar. Bota a mesa de conversa e vamos conversar. Vamos fazer live, vamos interagir, né? Não é live para se atacar, é live para conversar sobre a profissão, objetivo fixo, o que podemos fazer. O sindicato, ele
ultimamente está sendo receptivo, né? Recebendo as informações, tentando ajudar, né? Eu vejo a galera lá do sindicato hoje em dia lá tentando fazer o seu melhor, né? Tentando fazer o seu melhor. E a gente tem que trabalhar com o que está lá, a pessoa que está lá. A gente tem que trabalhar, independente se você tem opiniões que divergem, quem está lá está fazendo o seu trabalho e a gente vai trabalhar com quem está lá. Quanto a questões jurídicas, isso daí já é um problema pessoal, já é uma questão que eles têm que resolver. A gente não ganha salário de sindicato. A gente está aqui para falar da categoria, para acrescentar alguma coisa, para talvez brigar por alguma coisa, para suspender se for necessário alguma situação, mas a gente não pode perder o foco porque existe problema sim, aí a gente fica perdendo tempo com aquilo ali e as questões de trabalho não andam. A categoria quer trabalho, quer eventos, quer ajuda, né? O cara às vezes não consegue fazer uma reciclagem. Pô, sindicato me ajuda aí. Pô, liga lá para uma empresa, tipo, sei lá, OpusSeg, Fire Service, M-Fire, né? Conversa lá com o pessoal lá, da senhora Michelle, do Alexandre, do Wesley, sabe? Conversa. Pô, será que consegue uma MR mais em conta aí para um amigo que está desempregado? Entende? Que essa galera que faz formação, eles sabem a dificuldade que é. Pô, manda ele vir aqui, cara. A gente vai ceder aqui uma oportunidade aqui para ele num valor aqui mais acessível, né? E ainda vai presentear ele aí com a NR e tal. São parcerias, cara. São parcerias que a gente tem que pedir, pedir ajuda. Pô, ajuda nisso aqui, cara. Ajuda nisso aqui. As empresas em si, cara, são parceiras. Elas muitas vezes são parceiras. Que elas formaram inúmeros bombeiros. Você acha que as pessoas que trabalham com seres humanos não sabem os problemas que tem essa categoria? Você acha que não se sensibilizam? Então o empresário ele tem as questões dele de pessoal, né? Pô, muita preocupação para o cara que é dono de um centro de treinamento, é um funcionário que não está dando certo, que ele precisa trocar, é um funcionário que não está satisfeito, é um funcionário que está dando dor de cabeça, aquele mês que as vendas não foram que os trabalhos não foram como eles imaginavam, é um monte de conta para pagar, é um monte de trabalhador que precisa receber, outros botando na justiça. Cara, deve ser uma panela de pressão na cabeça desses caras. Porque aquilo ali é o negócio dele, é o projeto dele. A família dele está toda estruturada naquilo ali, irmão. E aí o cara vai fazer o quê? Ele vai ser pelo negócio dele. Mas sempre se encontra um espacinho no coração dessa gente. Eu já vi que quando você fala de bombeiro civil que está em dificuldade, muitos desses caras, o coração quebra. Porque eles veem os caras indo lá fazer o curso, vê a dificuldade que se tem, né, para a pessoa chegar ali, para depois enfrentar o mercado de trabalho aqui fora que não tem condições. Que ninguém é enganado não, cara. A gente sabe que aqui fora tá ruim, só que você não pode se deixar levar por isso. Eu sempre falo, você vai se tornar um bombeiro civil não por questão de trabalho, cara. Não faça dessa forma. Trabalho é mais. Você pense que aquilo aí vai ser mais uma chance que você tem no mercado de trabalho. Porque muitas vezes você é contratado para outras questões porque você é um bombeiro civil. Se o cara que é vigilante bombeiro civil, se a empresa olhar, pô, se eu posso ter um vigilante que entende de extintores, de princípio de incêndio, de segurança contra incêndio e pânico, se eu entendo, se eu sei que um vigilante entende disso, eu prefiro esse aqui que é mais capacitado do que o outro que é só vigilante. Então, ali a sua profissão agrega valores para outras profissões, cara. Então, faça porque você se identificou com a profissão que você acha importante na sociedade. Faça com orgulho, né, a sua formação. Porque se você não conseguir emprego, você ainda é um bombeiro civil que faz a diferença nesse mundo. Aonde você estiver, você é a melhor chance de alguém sobreviver, cara. Pense nisso. Aonde você estiver, você é a melhor chance da sua família sobreviver. Eu até tenho brigado em relação
Eu sempre falo, né, que o bombeiro civil é a melhor chance de sobrevida quando não tem outro profissional mais capacitado. O bombeiro civil está ali para dar o suporte básico de vida. Eu sempre falo que essa questão da parte elétrica, de postes, né, com questão de arco voltaico é pouco conversada, né? Mas o bombeiro civil que estuda aquilo ali sabe o procedimento de uma saída do carro, com o pezinho junto, arrastando devagarinho. Se for necessário sair, se não for necessário sair, o cara não vai tocar em nada metálico, vai ligar para o corpo de bombeiro até ser feito o desligamento da energia para o cara sair. E quantas pessoas já morreram por quê? Porque no desespero saem do carro e morrem por causa do arco voltaico. Mas nesses vídeos você pode ver que tem sempre uma galerinha distante daquilo ali gritando: não sai, cara, é perigoso. Pessoas da sociedade que às vezes não são bombeiro civil, mas que receberam aquele informe de algum bombeiro civil ou de alguém que é prevencionista e agora está ajudando outros a socorrer. Então a cultura da prevenção ela salva vidas. Então você tem que entender o seu valor na sociedade. Eu falo, nós não precisamos ficar em busca de tapinha nas costas, de homenagens dos políticos, dos militares. Não, nós não precisamos, nós sabemos qual é o nosso valor. Se eles quiserem fazer alguma homenagem, não fazem mais que a obrigação deles, porque o benefício que o bombeiro civil traz para a sociedade, as prevenções que ele faz de coisas que poderiam acontecer e tirar vidas, não são mostradas. E nem por isso a gente fica se gabando aí. Né? Então, tipo assim, a gente não está em busca de promoção, sou herói, não. Só os tolos que ficam se preocupando com essas coisas. A gente só quer fazer o nosso trabalho bem feito, porque somos profissionais. Então, não desanime se você hoje está desempregado, porque você é muito necessário na sociedade. Nós temos aí, por exemplo, a Lei Lucas, de uma criança que morreu engasgada com hambúrguer, né? E agora uma criança que morreu com a uva, um carocinho de uva matou a criança. Se a gente não fizer nada, se a gente cruzar os braços, né, como diz o Edmundo de Burke, para o triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Se a gente não falar da cultura da prevenção, a gente não salva essas vidas, cara. Então, olha a importância do conhecimento.